Fala, Val. Você tinha me feito a pergunta agora há pouco, novamente, sobre as necessidades implícitas E e, explícitas. e explícitas. Todo mundo tem necessidades implícitas, mas pode não estar consciente delas. O papel do vendedor é problematizar questões na solução, que não é a sua solução, que não é o produto que ele está vendendo, que é a opção do cliente dele por um concorrente, né? Problematizar isso, fazendo com que essa necessidade implícita do cliente venha à consciência. É a pulguinha atrás da orelha. Você coloca uma pulguinha atrás da orelha do cliente. Depois que você coloca a pulguinha, pode ser que essa pulguinha não incomode tanto, a ponto dele falar: preciso mudar de fornecedor, preciso mudar de solução. E é aí que você faz as implicações. Você começa a falar de quais são as consequências dele não resolver esse problema. Nesse momento, quando o seu cliente verbaliza: eu tenho um problema, tenho que resolver, é que essa necessidade implícita passou a ser uma necessidade explícita. Então, esse caminho é um caminho fundamental que o vendedor precisa fazer numa venda consultiva. Porque muito provavelmente o cliente dele já tem uma opção de produto, de conceito, de solução, de serviço. E para você ganhar esse cliente de forma consultiva, você precisa fazer esse caminho. Senão, você vai ter que ficar esperando ou o outro fornecedor pisar na bola, ou o cliente por si só tomar consciência da sua solução e ele mesmo pesquisar e descobrir que é melhor, ou você ser obrigado a sacrificar demais a margem, a rentabilidade do seu produto, né? Numa estratégia desesperada de vendas que não é saudável, né? Então, seguir este caminho, essa estratégia, trazendo o problema à luz por meio de quê? De perguntas. Essa sim é a melhor estratégia. E as perguntas, esse é um ponto fundamental. Sem dúvida. Nós saímos muito a campo, né, Fabrício, com equipes de muitos mercados, muitos canais diferentes. E uma das maiores dificuldades que a gente encontra é a arte de fazer perguntas. É ou não é, Fabrício? Puxa, isso você falou uma verdade absoluta. É comum, quando a pessoa está no campo com o consultor, ela fala: eu vou fazer o caminho das pedras certinhos. Só que ela tenta fazer as perguntas, só que ela não se prepara. E aí, ela deixa para fazer as perguntas na hora certa. E se confunde. E faz pergunta que não tem nada a ver. Ou faz perguntas que não levam para um objetivo. E pior ainda, faz perguntas que ela já conversou com o cliente várias vezes e o cliente olha assim: peraí, mas por que você está me perguntando isso de novo? É fundamental quando a gente fala de sondagem, né? De sondagem estratégica, que é outra coisa que se fala muito no mundo de vendas, mas eu entendo que isso precisa ser tratado com o carinho necessário da seguinte maneira: não basta perguntar. As perguntas, primeiro, precisam estar aliadas com o objetivo da visita. Então você precisa preparar essas perguntas antes. Segundo, você precisa preparar essas perguntas para direcionar esse objetivo e direcionar para eventuais problemas. E é muito interessante porque as entrevistas de vendas, quando você trabalha com produtos específicos, elas tendem a ser parecidas, não iguais, parecidas. Então, quando você tem um compêndio de perguntas para cada eventualidade, você consegue direcionar o cliente para quê? Para que ele responda e reverbalize a dor que ele está sentindo. Para que ele responda e verbalize aquilo que ele gostaria de resolver. Aí a gente começa a utilizar o Cava Bem, que é características, vantagens e benefícios, da forma certa. Primeiro, características. Eu preciso conhecer profundamente o produto que eu vendo. Eu preciso conhecer tecnicamente de uma forma a me tornar autoridade no assunto. Porque se o cliente faz uma pergunta técnica sobre o seu produto, você não sabe responder, você perde o respeito, você perde a autoridade. Então eu preciso conhecer isso profundamente. Eu preciso saber todas as vantagens que meu produto tem. Por quê? Conforme eu for fazendo as perguntas, conforme eu for entendendo a dor que meu cliente tem, eu vou fazer a declaração de benefício, primeiro, na hora certa e do jeito certo.
Porque se eu quiser fazer se eu estiver ansioso e quiser fazer a declaração de benefício antes da hora, não vai ser um benefício, vai ser uma vantagem. Então a vantagem é, para ficar bem claro para a galera que está assistindo, vantagem é tudo aquilo que meu produto faz de bom. Benefício é aquilo que resolve a dor do cliente. Como que eu descubro o que resolve a dor do cliente? Fazendo perguntas. Como que eu faço boas perguntas? Preparando antecipadamente. Tendo algumas perguntas que eu quero fazer que me direcione a entender a dor desse cliente. Então não pode ser perguntas rasas. Aí quando a gente fala de sondagem, geralmente vai para aquelas perguntas abertas ou fechadas clássicas, né? E eu já vi muita gente falando, pergunta fechada é só na hora do fechamento. Não, você pode utilizar a pergunta fechada também para obter a concordância do cliente. É a técnica do múltiplo sim. Você vai fazendo o cliente concordar com você durante toda a entrevista para ele estar preparado para dizer sim. Então, faz sentido que isso vai melhorar para você? Sim. E aí você faz uma pergunta aberta. Em alguns momentos você precisa fazer uma pergunta de ampliação, ou seja, ele já explicou aquilo, mas não ficou claro para você. Então você precisa ampliar o assunto. E além disso que você disse, quais outros problemas que você enfrenta no dia a dia? Quando você faz isso, você começa a fazer o cliente verbalizar. E nessa verbalização acontece algo muito legal. Deixa de ser um monólogo do vendedor chegando e falando assim: olha, eu tenho isso, e passa a ser uma conversa. O cliente percebe menos o tempo passar, ele fica menos ansioso para que termine a conversa, porque se torna interessante o dia a dia com ele. Então, é fundamental você, primeiro, preparar as perguntas, depois que essas perguntas te direcionem para o objetivo e que sejam perguntas que provoquem. Não vou utilizar a palavra obrigue, porque o obrigado traz uma sensação de força, de cansaço, mas provoquem o cliente a falar, o cliente a verbalizar o que ele está sentindo. E além disso, né, Fabrício? Existe na neurolinguística a tese que quando uma pessoa verbaliza algo, ela se torna mais consciente daquele algo. Perfeito. Então, ela cria imagens na cabeça, né? Então, não basta só você falar dos características, vantagens e benefícios, sem que o cliente verbalize para você. Ele verbaliza, nossa, eu vou ter esta vantagem. E as perguntas, como você, de forma maestral, falou, precisam ser estruturadas antes, para que o vendedor tenha o controle e consiga conduzir a pessoa até esse momento. Fazer perguntas é uma habilidade. Você precisa treinar, você precisa desenvolver, você precisa de repetição. Você precisa de repetição para que você fique bom nessa habilidade de fazer a sondagem. E como é que você faz isso? Deixando para o improviso? Para tentar na hora? Não. Você tem que fazer as perguntas com antecedência. Improviso só funciona com os barbichas lá no teatro. Né? Pois é, nós de vendas, nós somos bons de improviso, essa é a verdade. E isso gera uma autoconfiança perigosa. Perigosa, porque diante dessa autoconfiança, você deixa de se preparar adequadamente para uma visita. E nessa situação, você pode ser surpreendido por um fato novo, por algo que você não tinha um repertório suficiente para fazer o contorno daquilo do ponto de vista de objeção. Por isso é importante que você planeje as perguntas. Planeja a pergunta fechada, planeja a pergunta aberta, todas são muito boas, podem ser trabalhadas, né? Planeje quais são as técnicas, quais são os gatilhos mentais que você vai usar na forma de pergunta, na hora da entrevista de vendas, da visita de vendas, enfim. Tenha um planejamento. Agora, eu vou planejar, eu vou pegar meu melhor cliente e vou sair fazendo teste nele? Não. Você não vai fazer isso porque você tem que entregar um número no final do mês. Então não corra risco besta. Pega aquele cliente que ainda está inicial. Poxa, sua carteira tem lá 300 clientes. Faz um ranking. Pega lá os que estão embaixo e começa a treinar. Faz perguntas. Eu garanto que você vai se surpreender. Você vai se surpreender com os resultados que você vai atingir nesses clientes. Onde o risco é muito mais baixo. Mas o retorno é muito mais alto porque a base é pequena. Você tem uma base de vendas pequena lá, você vai aumentar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes a venda. E é isso que vai te dar a confiança necessária para você também
usar a mesma técnica, a mesma estratégia nos seus grandes clientes, nas grandes contas.